Eu nunca imaginei que uma simples mensagem de texto, no meio da noite, fosse destruir a vida cuidadosamente construída que levei uma década para erguer. Sou Marcus Thorne, 42 anos, empregado como analista sênior de inteligência em uma empresa privada de defesa com sede em Atlanta, Geórgia. Meu trabalho envolve longas horas examinando telas, analisando dados de satélite e produzindo relatórios confidenciais para agências governamentais. O isolamento sempre combinou com meu temperamento, pelo menos até aquela fatídica mensagem chegar. Eu estava trabalhando até tarde no escritório, cercado pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo som rítmico das teclas do meu teclado. Minha mesa estava cheia de canecas de café vazias e anotações descartadas quando meu celular vibrou contra a superfície de madeira. Um único zumbido seco. Na tela, um número desconhecido. A mensagem apareceu nítida e clara contra o fundo escuro. Papai, por favor, ajuda. Mamãe está fazendo algo terrível em casa. Meu coração despencou. A mensagem era de Emma, minha filha de 14 anos. Ela mora com minha ex-esposa, Sarah Mitchell, em um tranquilo bairro suburbano perto de Charlotte, Carolina do Norte. Nosso casamento terminou há 5 anos, com Sarah ficando com a custódia total. Ela trabalha como contadora, sempre pareceu confiável e estável, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Tentei ligar imediatamente para o número desconhecido. Tocou algumas vezes antes de ir para uma caixa postal vazia, sem mensagem gravada, apenas silêncio. Meu desespero aumentou. Liguei para o número de Emma. Sem resposta. Depois, para Sarah. O mesmo resultado. Silêncio total. Algo estava muito errado. Reuni meus pertences às pressas, chaves, laptop, e corri para a garagem. Do lado de fora, uma tempestade de verão transformava Atlanta em um caleidoscópio de luzes borradas e chuva cortante. Pulei na minha velha caminhonete Chevrolet e arranquei, os pneus lutando para encontrar aderência no asfalto encharcado. Charlotte ficava a 4 horas dali. Esperar não era uma opção. A estrada interestadual se estendia à minha frente, a chuva martelando para a brisa com tanta força que os limpadores mal conseguiam manter a visibilidade. Meus pensamentos corriam ainda mais rápido. Sarah era uma profissional financeira, nunca esteve envolvida em problemas. Que situação poderia ser tão grave a ponto de assustar Emma a esse nível? Fraude financeira, ligações com criminosos, algo ainda pior? Cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade. Eu não conseguia afastar a imagem do rosto assustado de Emma, seus olhos âmbar, tão parecidos com os meus, cheios de pavor. No meio da viagem, outra mensagem chegou. Meu coração disparou enquanto eu encostava o carro para ler. Estou no armário, escondida. Eles estão brigando por dinheiro. Mamãe está chorando muito. Pisei fundo no acelerador, o rugido do motor competindo com a fúria da tempestade. Antes de continuar essa jornada aterrorizante, quero saber, de onde você está acompanhando essa história? Comente sua localização. Se estiver intrigado com o que está por vir, considere se inscrever para não perder os próximos acontecimentos. Acredite, essa história vai tomar um rumo intenso. Cheguei a Charlotte no momento em que a tempestade começava a se dissipar, deixando para trás um céu sombrio como um hematoma. Lá estava a casa de Sarah, uma modesta residência térrea em uma rua sem saída, com revestimento desgastado e um gramado mal cuidado. Um dia, eu chamei esse lugar de lar. Agora, algo parecia diferente. 2 SUVs brancos impecáveis estavam estacionados na calçada. Suas superfícies polidas refletiam a luz forte do poste. Vidros escuros. Nada do que Sarah costumava dirigir. Estacionei minha caminhonete algumas casas adiante e observei. Atrás das cortinas fechadas, sombras se moviam com gestos rápidos e calculados. Então, eu vi. Um homem saiu para a varanda. Corpo musculoso, ombros largos. Algo metálico brilhou em sua mão sob a luz. Uma arma de fogo. Meu coração quase parou. O que quer que estivesse acontecendo com Sarah não era uma simples discussão doméstica. Era algo sério. Mortalmente sério. E eu estava prestes a entrar nisso sem nenhuma preparação. Abaixei-me atrás da cerca mal cuidada do vizinho, sentindo a grama úmida contra meus joelhos. O cheiro de terra molhada se misturava ao suor frio em minha pele. A casa de Sarah se erguia diante de mim, sombria contra o céu carregado. Os SUVs brancos continuavam ali, seus motores esfriando, emitindo pequenos estalos. Minha caminhonete estava fora de vista, mas meus instintos gritavam perigo. Sarah estava lá dentro. Emma estava com medo.
E eu não tinha um plano. Ainda. Peguei meu celular e enviei outra mensagem. Filha, estou aqui. Fique quieta. Me diga o que está vendo. A espera foi agonizante. Finalmente, a resposta veio. 2 caras na sala. Um deles tem uma arma no sofá. Mamãe está na cozinha tremendo muito. Cerrei os dentes. 2 invasores armados dentro da casa da minha família. Isso não era um assalto aleatório. Abaixei-me ainda mais, movendo-me pelas sombras projetadas por um velho carvalho. A chuva recente formara poças que refletiam o brilho da varanda. Eu precisava agir. Rápido. Através de uma pequena fresta nas cortinas, detectei movimento. Um homem vestindo moletom preto rondava a sala de estar, uma pistola balançando casualmente em seus dedos, como se fosse o dono do lugar. Outra figura estava perto da televisão, gritando algo inaudível, seu corpo maciço bloqueando a tela. De repente, Sara apareceu. Seu cabelo loiro estava desgrenhado, sua pele pálida como cinzas. Ela segurava um maço de documentos, as mãos tremendo tanto que pareciam prestes a deixar tudo cair no chão. O homem armado virou bruscamente a cabeça em sua direção, fazendo com que ela recuasse violentamente. Meus punhos se fecharam com força. Qualquer que fosse o problema em que ela estivesse envolvida, aquilo a estava destruindo. Mas encontrar Emma continuava sendo minha maior prioridade. Contornei o perímetro da casa, minhas botas afundando no solo encharcado. A janela da cozinha estava ligeiramente aberta, permitindo que pedaços da conversa escapassem. Pressionei-me contra a parede, ouvindo atentamente. A voz de Sara surgiu primeiro, tensa e quebrada. Por favor. Eu disse que ia resolver. Só deixem ela fora disso. Uma voz mais grave interrompeu, carregada com forte sotaque de Miami. Você não dá as ordens aqui, moça. O prazo expirou. O chefe não está feliz. Um som metálico ecoou. Meu estômago revirou. Alguém acabará de engatilhar uma arma. Olhei pela janela. Sara estava junto à pia, com uma figura imponente pairando sobre ela. O homem era careca, usava uma corrente de ouro no pescoço e pressionava um revólver contra sua têmpora. Ela ficou imóvel, os olhos vidrados de medo, encarando nada. Então, senti um cheiro químico distinto vindo pela abertura da janela. Ácido e penetrante, algo parecido com alvejante misturado com outro composto agressivo. Não era um cheiro comum de cozinha. Meu instinto de analista entrou em ação. Lavagem de dinheiro. Criminosos muitas vezes usavam substâncias químicas para apagar rastros financeiros ou falsificar documentos. Sara teria se tornado contadora para criminosos? Minha mente girava. Sempre acreditei que ela era uma profissional legítima, administrando as contas de pequenos negócios locais. O que a levou a isso? Abaixei-me quando o homem recuou, guardando a arma no coldre com um som áspero. Mantenha sua filha quieta, ou nós faremos isso por você. Sara assentiu freneticamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu queria atravessar aquela janela e acabar com aquilo. Mas seria metralhado antes de sequer tocar o chão. 2 homens armados estavam lá dentro. Talvez mais. Eu precisava de reforços. Recuei até a cerca viva, meu coração martelando contra as costelas. Meus dedos já digitavam o número de Jonas Perry, um contato confiável do FBI desde meus tempos de contratante. Ele atendeu rapidamente, a voz ainda carregada de sono, mas imediatamente alerta. Marcos. O que foi? Fui direto ao ponto. Charlotte. Casa da Sara. Indivíduos armados. Parece uma operação de lavagem de dinheiro. Emma está presa lá dentro. Jonas respirou fundo, o som estalando pela linha. Não se mexa. Vou checar nossos bancos de dados. Temos monitorado algumas quadrilhas de Miami operando no Sudeste. Isso pode estar conectado. Me espere antes de fazer qualquer loucura. Desliguei, meus olhos fixos na casa. Jonas era confiável, mas esperar ali me fazia sentir que estava abandonando Emma. Então, a próxima mensagem dela fez minha decisão por mim. Papai, eles estão subindo. Acho que perceberam que estou mandando mensagens. Um frio cortante se espalhou pelo meu peito. Sem mais tempo. Saí da cerca viva como um fugitivo desesperado, minhas botas escorregando no solo úmido enquanto corria de volta para minha caminhonete. O último texto de Emma ecoava na minha mente. Eles estão subindo. Minha filha estava encurralada. E eu, impotente do lado de fora. Pulei para dentro do carro, bati a porta e liguei o motor.
Acelerei pela estrada, indo direto para um motel barato a alguns quilômetros dali. O letreiro de vagas disponíveis piscava em um amarelo doentio, projetando sombras instáveis pelo estacionamento. Registrei-me sob o nome falso, paguei em dinheiro e levei minha maleta com laptop para o quarto, que cheirava a mofo e fumaça velha. Cada segundo contava. Eu precisava de informações sobre meus inimigos. Sentei-me à mesa instável, a luz azulada da tela do notebook cortando a escuridão. Minha profissão me dera acesso a ferramentas sofisticadas que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Usando um backdoor que criei anos atrás, em um contrato antigo, infiltrei-me no sistema de câmeras de tráfego de Charlotte. A primeira coisa que notei foram os SUVs brancos. Fácil de identificar. Uma delas saiu às 2h17 da manhã, rumando para o sul pela I-85. Outra chegou 20 minutos depois. 2 homens de jaquetas escuras desceram carregando bolsas de lona, pesadas. Ampliei um dos quadros pichelados e vi algo saindo de uma delas. Maços de dinheiro, enrolados firmemente. Meu estômago se revirou. Essa operação era grande. Rodei as placas no meu banco de dados privado. O primeiro SUV estava registrado em uma empresa de fachada em Miami. Nenhuma surpresa. O segundo estava vinculado a uma oficina automotiva desativada em Raleigh. Padrão clássico de lavagem de dinheiro. Sarah não tinha apenas se metido em problemas. Ela estava no meio de algo enorme. Ela não estava apenas lutando, estava enredada com jogadores perigosos. Massageava meus olhos cansados quando meu celular iluminou Jonas ligando. Qual é a situação? Sua voz estava tensa. Eles estão conectados a César Ortiz, um grande operador de Miami. Ele se especializa em lavar dinheiro ilícito por meio de empresas legítimas. Nossa inteligência sugere que ele está estabelecendo operações em Charlotte. Sua ex-mulher pode estar administrando as contas dele. Soltei um palavrão. Estará cuidando dos livros contábeis de um criminoso de alto nível. Isso explicava as armas, o medo palpável. Mas por que envolver Sadi? Eu precisava de vigilância interna. Montei um drone da minha coleção de equipamentos, a unidade silenciosa de reconhecimento que já havia usado para operações anteriores. Ao amanhecer, estava estacionado em um shopping abandonado, a meio quilômetro da casa de Tara, pilotando o drone com cautela acima das linhas dos telhados. O vídeo piscou online. Posicionei o dispositivo perto da janela dos fundos. A cozinha estava vazia, mas o balcão exibia vários laptops, livros contábeis e um celular descartável. De repente, uma figura cruzou o quadro. Magro, traços marcantes, uma tatuagem de escorpião envolvendo o pescoço. Vítor Salazar. Jonas havia me enviado uma foto granulada da ficha criminal dele mais cedo. Ele examinava um livro contábil enquanto falava agressivamente ao telefone. Transfira o próximo carregamento esta noite. Ela está enfraquecendo. Vamos aumentar a pressão. Meu peito apertou. Tara estava cedendo, e eles não iam parar. Recolhi o drone quando faróis atravessaram a rua muito perto para o meu gosto. Minhas mãos tremiam ao desligá-lo. Então, meu celular vibrou. Sadi. Eles saíram temporariamente. Mamãe me trancou no quarto. Ela está discutindo com um homem tatuado. Mencionaram algo sobre um acordo que está desmoronando. Respondi rapidamente. Fique calma. Estou resolvendo isso. Mas minha mente girava. Um acordo falhando poderia significar a atenção da polícia, interferência de rivais ou a fúria de César. Saí para a varanda do motel, o ar úmido da manhã pairando pesado. No feed de vigilância, um sedã preto deslizava devagar pela rua da casa de Tara. Movimentos calculados. Janelas escuras. Placas ilegíveis. Outro observador. A situação estava saindo do controle. E Sadi estava bem no meio disso. Voltei para dentro do quarto, os olhos fixos na filmagem do drone mostrando a tatuagem sinistra de Vítor Salazar. Meu café esfriava intocado. Com Sadi presa, Tara desmoronando e um carro desconhecido circulando a área, eu precisava de reforços. Jonas enviou as coordenadas para um encontro com o contato da ATF, a agente especial Lila Tran. Peguei meu equipamento e saí, enquanto a luz do amanhecer lutava para romper a névoa espessa de Charlotte. O ponto de encontro era uma lanchonete decadente em uma estrada deserta. O letreiro de neon rosa piscava fracamente. As rodas da minha caminhonete esmagaram cacos de vidro no estacionamento. A vi pela janela suja, sentada sozinha em uma cabine de canto. Lila era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30.
Seus olhos escuros me analisaram instantaneamente enquanto eu me sentava à sua frente. Usava um blazer preto com as mangas arregaçadas. Um café meio tomado repousava esquecido ao lado. Ela falou de forma objetiva. Você é Miles Kendrick. Jonas disse que você está com problemas. Assenti. Minha filha está sendo mantida na casa da minha ex-mulher. Homens armados. Operação de lavagem de dinheiro. Acredito que seja o grupo de César Ortiz. Uma leve contração na sobrancelha dela, mas sua expressão permaneceu firme. Ortiz é um fantasma. Lava dinheiro através de pequenas empresas no Sudeste. Estamos atrás dele há meses, mas ele é bem protegido. Sua ex, Tara, apenas mais uma peça no jogo. Meus punhos se cerraram sob a mesa. Peça ou não, ela está mantendo Sadie presa. Lila tirou uma pasta fina da bolsa e a deslizou para mim. Dentro, fotos de vigilância. Tara em um banco. Tara encontrando Vitor em um estacionamento. Datas de semanas atrás. Lila apontou para uma imagem. Depois da separação, ela se afundou em dívidas de jogo. Ortiz ofereceu uma saída, fraudar os livros. Agora, está presa. Ela me avaliou. Eles estão usando Sadie como garantia? Minha garganta se apertou. Agora tudo fazia sentido. Tara estava aterrorizada. Lila assentiu, sombria. O medo é o mecanismo de controle deles. Mas Ortiz não faz ameaças vazias. Se Tara falhar, Sadie paga o preço. Encarei-a, minha voz fria. Então derrubamos ele. Agora. Lila suspirou, recostando-se. Eu queria lançar uma operação imediatamente, mas estamos com poucos agentes. Cortes no orçamento, burocracia. Minhas mãos estão atadas. Preciso de provas concretas para um mandado. Registros de veículos, fotos, qualquer coisa ligando Ortiz ao local. Meus olhos se estreitaram. Então, enquanto minha filha está em perigo, você quer jogar de detetive? Ela não recuou. Estou pedindo para você nos ajudar a construir um caso. Não posso mobilizar uma equipe tática sem justificativa. Ela fez uma pausa. Você é nossa vigilância. Até que eu conseguisse me mobilizar adequadamente, a tensão entre nós era palpável. Quebrando o silêncio, ela pegou a bolsa e retirou um estojo compacto. Dentro, havia um revólver preto pequeno, oficial, para situações críticas. Aceitei, sentindo o peso considerável da arma. Meu celular vibrou enquanto eu guardava a arma. Era Jonas. Respondi imediatamente, e sua voz carregava urgência. Encontrei algo. A equipe de Ortiz está transferindo fundos essa noite. A localização de Tara é central para a operação. Tenha cuidado. Após desligar, informei a Lila, que se levantou, deixando o pagamento sobre a mesa. Consiga provas fotográficas. Eu vou agir pelos meus canais, mas, Miles, se você agir sozinho e comprometer isso, não poderei te proteger. Ortiz tem vigilância em todo lugar. Concordei silenciosamente, já me movendo em direção à saída. A campainha da lanchonete tocou quando saí para o ar úmido da noite. A escuridão se aproximava, trazendo uma oportunidade de agir, mas qualquer erro poderia colocar Sadie em perigo. A pressão aumentava, e o resultado ainda era incerto. Estacionei meu veículo sob um poste de luz defeituoso, a 2 quarteirões do armazém que Jonas havia identificado, ouvindo o motor esfriar na noite úmida de Charlotte. Lila precisava de provas, e essa noite a equipe de Ortiz estava transferindo dinheiro. Esta localização, uma estrutura de tijolos deteriorados a oeste da casa de Tara, servia como a casa do dinheiro deles. Mais cedo, eu havia rastreado um dos SUVs brancos deles aqui, por meio da vigilância de tráfego, vendo desaparecer entre os edifícios industriais. Meu computador estava inativo ao meu lado. O trabalho de campo era agora a prioridade. Segurei a arma de Lila, peguei minha lanterna e uma chave de fenda do meu equipamento e saí. A atmosfera estava pesada com odores industriais e madeira em decomposição, pontuada pelos sons distantes de insetos. O armazém se erguia atrás de uma cerca de corrente enferrujada, com as janelas seladas com madeira compensada, uma iluminação tênue se infiltrando pelas fendas. Me movi cautelosamente ao redor do perímetro, mantendo um perfil baixo até descobrir uma seção onde a cerca estava enfraquecida. Passei pela abertura, com o metal pegando minha jaqueta, e me aproximei de uma entrada lateral, parcialmente oculta por um container de lixo. Conversas abafadas vazavam, tensas e controladas, acompanhadas do tilintar de vidro. Coloquei a chave de fenda no lugar,
destravando a fechadura com um estalo sutil. A porta se abriu devagar. Permaneci imóvel, alerta. Nenhum sistema de segurança foi acionado, apenas passos firmes do lado de dentro. Entrei silenciosamente, usando a lanterna enquanto minha visão se adaptava à escuridão. O espaço cheirava a produtos químicos agressivos, penetrantes, semelhante ao cheiro da casa de Tara. Pressionei-me contra a parede, avançando entre os contêineres empilhados em direção à iluminação no fundo. Uma operação rudimentar se materializou. 3 indivíduos, musculosos e tatuados, concentrados em mesas portáteis carregadas de dinheiro. Um contava as cédulas rapidamente, seus dedos movendo-se com precisão. Outro as selava em plástico, garantindo cada pacote de forma meticulosa. O terceiro, magro e com o couro cabeludo raspado, patrulhava, carregando uma espingarda nas costas. Me escondi atrás de contêineres de tinta, meu pulso acelerado. Então percebi um barril corroído no canto, aberto, gotejando um fluido claro que queimava minhas narinas. Provavelmente ácido clorídrico. Perfeito. Eu poderia incinerar os lucros deles e escapar, deixando-os desorientados, enquanto fornecia a Lila o caos necessário. Me aproximei com cautela, permanecendo oculto, e peguei o solvente de tinta da pilha. Apesar dos vapores fortes, mantive o controle. Despejei o solvente no barril, criando uma mistura reativa. O guardião magro interrompeu sua patrulha, detectando o cheiro. Algo errado, verifica a parte de trás. Meu coração disparou. Peguei um pedaço de pano, embebi-o na solução e peguei o isqueiro. Os outros olharam para cima, alcançando suas armas. Acendi a chama, lancei o pano encharcado no barril e busquei abrigo atrás das caixas. As chamas irromperam instantaneamente, subindo para o alto e espalhando brasa sobre o dinheiro. As cédulas se desintegraram, carbonizadas, à medida que o fogo se espalhava. Vozes de pânico surgiram. Apaguem. Protejam a mercadoria. A fumaça densa se espalhou pelo ar, sufocando e cegando. Corri em direção à saída, enquanto o guarda com a espingarda girava em minha direção. Um estrondo ensurdecedor irrompeu, os projéteis estilhaçando uma caixa próxima, a poucos centímetros da minha cabeça. Me abaixei e rolei, tentando me levantar rapidamente. E me lancei contra a porta do estacionamento. Os pneus chiavam contra o asfalto, os faróis brilhantes cortando a escuridão, sinalizando a chegada de outra equipe atraída pelo crescente inferno. O coração batia forte enquanto eu corria em direção à cerca, meu peito queimando a cada respiração, e me esgueirava pela abertura enquanto as balas ricocheteavam no metal atrás de mim. Cheguei na minha caminhonete, mexendo com as chaves trêmulas, e acelerei para longe, observando o armazém brilhar como uma tocha no retrovisor. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Sadi. Está todo mundo em pânico aqui, gritando sobre um ataque. Apertei ainda mais o volante. Eu havia perturbado a operação deles, mas a resposta de Ortiz continuava sendo um mistério ominoso. A adrenalina ainda percorria meu sistema quando entrei no estacionamento do motel, minhas mãos tremendo contra o volante, o cheiro acre de fumaça impregnado nas minhas roupas. O aviso de Sadi sobre a equipe em pânico ecoava nos meus pensamentos. Eu os havia assustado com sucesso, mas as consequências ainda eram incertas. Meu telefone iluminou novamente, desta vez mostrando um número desconhecido, um telefone descartável. Miles, precisamos nos encontrar. Carver Park, 21 horas. Sou Tara. Fiquei encarando a mensagem, o medo se enroscando no meu estômago. Tara entrando em contato agora, depois de tudo que aconteceu, parecia uma jogada de engano, mas suas desculpas me incomodavam. Eu precisava entender o jogo dela. Peguei a pistola de Lila, a escondi sob a jaqueta e saí para a densa noite de Charlotte, com as estrelas obscurecidas por nuvens pesadas. Carver Park se estendia ao longo da periferia da cidade, um labirinto de caminhos desconhecidos e mesas de piquenique desgastadas, envoltas em escuridão. Cheguei cedo, estacionei ao lado de um balanço deteriorado que balançava de maneira estranha com o vento. Atrás de um enorme pinheiro, cujas agulhas abafavam meus movimentos, observei o estacionamento. Às 21h05, os faróis cortaram a escuridão. Um sedã velho, não o típico SUV de luxo, entrou. Tara apareceu, com a postura tensa, os braços envolvendo-se ao redor de si mesma. Ela olhou para as árvores, suas feições tensas e pálidas sob a luz da lua. Esperei até confirmar que ela estava sozinha antes de sair, com a arma pronta, mas baixa. Ela se assustou, os olhos se arregalaram. Miles, você realmente veio. Mantive a distância, mantendo a voz calma.
Você tem 5 minutos. Explique. Ela engoliu em seco, seus dedos trêmulos afastando os fios de cabelo do rosto. Isso não era para acontecer. Após o nosso fim, virei para o jogo, caça-níqueis, pôquer, qualquer coisa para preencher o vazio. As dívidas se acumularam rapidamente. As pessoas de Ortiz me localizaram, propuseram uma solução, lavar o dinheiro deles e apagariam o que eu devia. Achei que conseguiria controlar. Sua voz vacilou. Eu estava errada. Observei-a com cuidado, essa mulher que um dia teve meu coração, agora se desfazendo diante de mim. Você os deixou usarem a Sade como alavanca? Ela se afastou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles esconderam esse detalhe até eu estar fundo demais. Vitor apareceu uma noite, pressionou uma arma contra minha cabeça, me ameaçou em silêncio. Meus dedos apertaram a pistola. Você poderia ter me procurado. Ela balançou a cabeça freneticamente. Ortiz controla a maior parte da polícia local. Quando tentei sair, eles vandalizaram nossa casa, deixaram uma faca no travesseiro de Sade. Eu estava encurralada. Sua revelação me atingiu forte, mas continuei. Por que me procurar agora? Por que esse encontro? Ela enxugou as lágrimas, baixando a voz. O incidente no armazém os assustou. Ortiz suspeita de envolvimento com Revolgon. Eles vão transferir a Sade e o dinheiro amanhã para Haleg, para algum local seguro. Eu ouvi a ligação de Vitor. Eles estão terminados comigo. Inalei profundamente. A transferência de Sade mudou todo o cenário. Dei um passo mais perto, mantendo o olhar fixo nela. Você está compartilhando isso para proteger ela ou a si mesma? Ela respondeu sem hesitar. Ambas. Eu estraguei tudo, Miles. Me odeio por isso. A Sade não consegue nem me olhar mais. Mas eu sei o local. Old Mill Road, perto da 64. Se você está planejando algo, o tempo é crucial. Um galho quebrou em algum lugar na escuridão. Me virei rapidamente, arma levantada, escaneando a árvore. Só sombras me saudaram. Tara congelou, sussurrando. Eles me monitoram às vezes. Segurei seu braço, guiando-a em direção ao sedã. Fique escondida, me avise se os planos mudarem. Ela assentiu, trêmula, antes de entrar. Eu me retirei para minha caminhonete, o silêncio estranho do parque se fechando ao meu redor. A confissão de Tara parecia autêntica, mas aquele barulho na floresta ainda persistia. Alguém estava observando e minha cobertura estava se esgotando. O sono me escapava depois da revelação de Tara, enquanto eu permanecia no meu quarto do motel. Tornando-se uma prisão de sombras tremeluzentes e pensamentos acelerados, a mensagem de Dawn foi breve, mas clara. A movimentação é hoje, Old Mill Road. Entrei em contato com Jonas e Lila, minha voz marcada pelo cansaço. Nos reunimos em um local isolado perto de Charlotte, onde enormes pinheiros pareciam vigiar, como guardiões antigos. Jonas chegou em seu jipe surrado, exausto, mas alerta. Lila apareceu momentos depois, suas credenciais da ATF refletindo a luz sob o casaco. Fiz um resumo rápido. Ortiz está transportando Sade para uma casa segura em Haleg, localização confirmada por Tara. Lila, com passos inquietos que denunciavam sua frustração, falou. Não consigo mobilizar o apoio oficial hoje. Muita burocracia. Jonas apertou meu ombro. Conta comigo. Vamos fazer isso com discrição. Concordei, ansioso, mas determinado. Era hora de terminar isso. A viagem para Haleg passou em uma névoa, 2 horas navegando por estradas sinuosas de campo sob uma noite sem estrelas. Old Mill Road cortava a mata como uma ferida de cascalho, levando até a casa segura, uma estrutura de 2 andares, dilapidada, inclinada contra a colina. Paramos o veículo a 1/4 de milha de distância, as rodas rolando silenciosamente sobre o solo macio para manter a furtividade. Peguei a pistola de Lila e o spray de pimenta que havia adquirido durante a invasão ao armazém. Jonas carregava sua Glock, acenando solenemente para mim. Movemo-nos silenciosamente pela floresta, galhos se enroscando em meu casaco, cercados pelo cheiro pesado de agulhas de pinheiro e solo molhado. Raios de luz cortaram a escuridão à frente. 3 veículos entraram na propriedade, um SUV, uma van e o carro de Tara. Meu coração acelerou. Ela havia chegado. Fiz um gesto para Jonas se mover para a esquerda, e ele se dissolveu nas sombras. Me aproximei de uma janela quebrada na parede sul do galpão, espiando através dos vidros estilhaçados. O andar principal estava vazio, exceto pelas paredes deterioradas e uma lâmpada balançando.
Uma escada descia até o porão, com vozes subindo. Entrei com cautela, contorcendo-me ao ouvir as tábuas do chão rangeando. Uma porta de armário estava aberta perto das escadas. Me agachei, ouvindo. O sotaque distinto de Miami de Vitor carregava claramente. Securá direito. Ela é nosso plano de fuga. A raiva subiu em mim. Sad. Desci com cuidado, cada passo um risco, até chegar ao fundo. Um porão úmido se estendia diante de mim, iluminado por uma lanterna trêmula. Sad estava amarrada a uma cadeira, sua expressão desafiadora apesar de seu cansaço. Vitor estava de pé sobre ela, a pistola pendendo frouxamente. 2 capangas estavam ao lado, um segurando um rifle. Tara surgiu de repente de um quarto adjacente, empurrada por Ortiz, que, inesperadamente pequeno, magro e vestido com terno caro, com olhos predatórios, a forçou a se aproximar, pressionando um revólver contra sua espinha. Ela não vale nada. Agora mate a garota, se ela aparecer. Peguei meu telefone, comecei a gravar e me posicionei em uma caixa próxima, transmitindo para Lila como seguro. Apertei o spray de pimenta com força, inspirei profundamente e o lancei com tudo. Ele caiu perto de Vitor, espalhando a substância violentamente. O pânico se espalhou. Ele arfou, disparando cegamente. Seus homens cambalearam, esfregando os olhos. Corri para frente, jogando Vitor contra a parede. A arma dele disparou aleatoriamente, atingindo o concreto. Sad! Ela gritou. Ortiz se virou, disparando em minha direção. A bala cortou minha coxa, enviando uma dor ardente pela perna. Avancei, empurrei Tara para fora da linha de fogo dele antes de derrubá-lo. Caímos juntos no chão, o revólver deslizando no concreto. Ele lutou ferozmente, suas unhas deixando rastros de sangue no meu pescoço. Bati com o punho em seu rosto e vi um pedaço de cano enferrujado no chão. Ele sorriu. Você está acabado, Kendrick. Apertei o cano profundamente em seu lado, assistindo ao sangue se espalhar rapidamente por seu terno caro. Ele caiu com um suspiro de dor. Vitor, ainda meio cego pelo spray de pimenta, avançou com um rugido. Rolei para o lado, peguei sua pistola caída e disparei 2 tiros precisos. Ele caiu pesadamente. Os homens restantes dele subiram correndo as escadas, enquanto os pneus rangiam do lado de fora. A voz autoritária de Lila cortou o caos. ATF, ninguém se move. As sirenes da polícia ecoaram ao longe. Corri até Sad, cortei suas amarras e a puxei para meus braços. Ela se agarrou a mim, tremendo. O pesadelo estava quase no fim. Horas depois, eu estava em uma sala estéril de hospital em Raleigh, em uma cama desconfortável, rodeado pelo cheiro forte de desinfetante e luzes fluorescentes zumbindo. Minha perna latejava, onde a bala de Ortiz havia rasgado, agora cuidadosamente costurada. O médico parecia despreocupado, prevendo mobilidade normal dentro de uma semana, mas cada batimento parecia ominoso. Na sala ao lado, Sad dormia pacificamente, sedada, sua respiração estável sob cobertor hospitalar. Os médicos haviam documentado seus ferimentos, pequenas escoriações, hematomas no rosto, desidratação. Tudo temporário. Ela se recuperaria fisicamente, mas durante sua breve consciência na ambulância, seu estado vazio me tocou profundamente, atingindo algo escuro e inalcançável. Ela permaneceu em silêncio, agarrando minha mão desesperadamente. Eu abracei-a, sussurrando palavras de garantia de segurança. Seu leve aceno de cabeça não fez muito para apagar aquele olhar aterrorizante. Lila TR andava de um lado para o outro do lado de fora, suas botas ecoando contra o piso enquanto ela gritava diretrizes para o telefone. Sua unidade da ATF havia invadido no momento crucial, prendendo a gangue de Vitor algemada, enquanto Ortiz jazia sem vida no chão de concreto do galpão. A gravação no meu telefone tinha garantido isso, cada conversa, cada palavra ameaçadora capturada com clareza perfeita, evidência suficiente para garantir sua queda. Lila entrou, sua expressão tensa, o distintivo refletindo a luz dura do teto. Ela se apoiou no batente da porta. O império de Ortiz está se desmoronando, Miles. As equipes estão atacando os depósitos dele essa noite, mas não saímos do perigo. Ajustei minha posição, minha perna machucada protestando com o movimento. E quanto a Tara? A expressão de Lila se endureceu. Está sob custódia, as acusações de lavagem de dinheiro são sólidas, mas os sequestros são mais complicados. Ela está aterrorizada, mencionando nomes para uma sentença mais branda. Está olhando para no mínimo 5 anos. Fixei meu olhar nas paredes,
a tinta descascando, sentindo um gosto amargo na boca. As decisões de Tara nos levaram até aqui, mas eu me lembrava dela se encolhendo sob influência de Ortiz, como uma peça de xadrez presa por um oponente implacável. Meu telefone vibrou contra minha perna, uma mensagem do meu supervisor do escritório de defesa. Kendrick, estamos enfrentando problemas. O sistema sinalizou acesso não autorizado, uso de vigilância e drones sem aprovação. Entre em contato imediatamente. Meu estômago gelou. Eu já esperava que o hackeamento das câmeras de tráfego fosse aparecer eventualmente, mas ver a confirmação fez meu corpo tremer. Minha carreira estava acabada. As consequências legais se aproximavam. Empurrei o telefone de lado, me sentindo sobrecarregado. Uma crise por vez. Jonas entrou depois, cuidando de seu braço, onde havia levado um tiro no galpão. Ele me entregou um café de máquina, antes de se jogar em uma cadeira com uma careta. Que noite, irmão. Eu dei uma risada sombria, tomando o café horrível. Pode dizer isso. Ele massageou o pescoço, olhando em direção ao corredor. Lila está te apoiando, mas os agentes federais estão rondando. A morte de Ortiz parece legítima, mas eles vão investigar. E Tara está cooperando. Se ela te implicar em qualquer coisa ilegal, você está em apuros. Apertei a xícara, sentindo seu calor, e pensei em Sade. Jonas exalou pesadamente. Ela se afastou completamente. Os médicos recomendam terapia. Talvez seja melhor mudá-la de Raleigh. Tem muitas lembranças aqui. O quarto do hospital parecia apertar, suas paredes se fechando sobre mim. Lutei para me levantar, mancando até o quarto de Sade. Olhei pela janela de vidro. Um leve gemido escapou dela enquanto se movia sob os lençóis. Entrei silenciosamente. O som rítmico dos monitores preenchia o silêncio. Seus olhos se abriram lentamente, turvos pela medicação. Pai! Sua voz foi mal um sussurro. Me agachei ao lado da cama, afastando suavemente uma mecha de cabelo úmido de sua testa. Estou aqui, querida. Ela piscou lentamente, estudando minhas feições. E a mamãe? Ela vai voltar? A pergunta me pegou de surpresa. Engoli em seco. Ela ainda está com a gente, mas as coisas estão complicadas agora. Vamos resolver, eu e você. Os dedos dela se entrelaçaram com os meus, frágeis, mas desesperados, antes de ela voltar a adormecer. Permaneci imóvel, segurando sua mão, atormentado pela pergunta: como reconstruir sua vida quando tudo continua desmoronando? Um movimento no corredor chamou minha atenção. A silhueta distinta de Lila apareceu, nítida contra a luz do corredor. Ela fez um gesto para eu ir até ela, falando em voz baixa. Miles, descobrimos algo. Um livro de registros no galpão de Ortiz. Contém nomes, datas, registros de pagamentos mencionados por Tara. Mas tem mais alguém. Alguém mais alto na cadeia, que nunca foi tocado até agora. Meu coração disparou. Quem é? Ela balançou a cabeça. Ainda estamos investigando isso, mas vão vir atrás do livro. Vão vir atrás de você. Olhei para trás, para Sade, sua pequena figura perdida na cama do hospital. Nossa batalha não estava terminada. Algo mais ominoso estava se formando, e permanecíamos em seu caminho destrutivo. O tráfego da noite em Atlanta zumbia através da janela quebrada do nosso novo apartamento, um aluguel modesto nos arredores da cidade. O pôr do sol pintava o quarto com faixas douradas enquanto eu me apoiava na bancada da cozinha, tomando café morno. Na varanda, a figura de Sade se destacava contra a grade, cuidando de uma planta de manjericão que comprou no mercado de pulgas local. Desde que deixamos Raleigh, desde que o hospital se tornou uma lembrança distante, ela havia se tornado quieta. Seus olhos carregavam um peso agora, um silêncio que consumia seu espírito outrora alegre. Ela acordava gritando algumas noites, seus terrores me acordando. A terapia ajudou, mas a cura levaria tempo. Eu me demiti da firma depois que tudo explodiu. Chamaram minhas ações de violação de protocolo, a linguagem corporativa para expor segredos demais. Eu aceitei sem protestar. Nenhum salário valia o risco de perder Sade. Sobrevivemos com as economias agora, cuidando de cada gasto, mas a paz parecia preciosa. Não havia mais documentos criptografados, nem mais viagens de madrugada. Com a arma carregada ao meu lado, convenci a mim mesmo que tínhamos escapado do pior, que a escuridão havia recuado, mas algo verdadeiro, que se recusava a ficar enterrado, ainda estava ali. Um batido forte na porta quebrou o silêncio, me fazendo saltar para cima. O café quente se espalhou pela borda da xícara,
queimando meus dedos enquanto eu rapidamente a colocava de lado. Quando abri a porta, Lila estava lá, sua insígnia de detetive ausente, o cabelo escuro preso em um coque severo. Ela segurava um envelope manila envelhecido, com as bordas amassadas de aparentemente ansiedade. "Está parecendo mais com você", ela comentou, entrando sem convite. Seus olhos varreram meticulosamente o quarto vazio, com paredes nuas, um sofá gasto e uma única lâmpada lançando luz instável no canto. Dei um ombro de leve desaprovação. "Esse é o objetivo." Ela empurrou o envelope para minhas mãos. Decodificamos o livro de registros de Ortiz. Está tudo desmoronando, prisões acontecendo por toda a costa, mas tem algo que não bate. Meu peito se apertou enquanto eu rasgava o envelope, o papel estalando no silêncio. Linhas de números, identidades criptografadas, pagamentos direcionados através de empresas fantasmas. E então, nas últimas páginas, um único caractere, em tinta preta, X. Nada combinava com nenhum banco de dados, como Lila afirmou, cruzando os braços. Ortiz os temia, quem quer que fossem. Esta é a única pista que eles deixaram, um fantasma que nem ele conseguiu escapar. Foquei naquele X, sua presença pesando sobre mim como aço congelado. O espaço ao nosso redor parecia encolher, a atmosfera ficando densa. "Eles ainda estão ativos", murmurei, mas para mim mesmo. A expressão de Lila se endureceu. Talvez seja só a paranoia dele, mas, de qualquer forma, fique alerta, Miles. Ela se moveu em direção à saída, hesitando por um momento. "Lembre-se, você tem uma filha para proteger agora." A porta se fechou atrás dela, e seu aviso permaneceu no ar. Sadie apareceu da varanda, seus pés descalços não fazendo som no chão de madeira. Seus olhos captaram o envelope nas minhas mãos antes de se encontrarem com os meus. "Está tudo bem, pai?" A voz dela tremia levemente, como se já antecipasse mais notícias indesejadas. Tentei sorrir de forma reconfortante, guardando o livro de registros na gaveta. "Só alguns papéis antigos, querida, nada para se preocupar." Ela aceitou isso sem questionar, se acomodando no sofá e puxando um cobertor sobre as pernas. Me juntei a ela, deixando o silêncio nos envolver. Logo, ela se aninhou contra mim, sua cabeça encontrando seu lugar no meu ombro. "Às vezes, eu sinto falta da mamãe", ela murmurou, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Minha garganta se apertou, mas mantive o abraço firme. "Eu também, Sadie, mas ela fez as escolhas dela, e somos nós que sentimos os cortes mais profundos. Você especialmente." Ela assentiu, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. "Eu entendo, deixar ir parece impossível às vezes." Apertei-a mais forte, sentindo a dor familiar intensificar. As cartas de Tara chegaram regularmente, enviadas de uma prisão no norte. Sentença de 8 anos reduzida pela cooperação. A mais recente permanecia sem abrir. Sadie não merecia esse fardo, não naquela noite. Mais tarde, enquanto as luzes da cidade pulsavam através da janela da varanda, Sadie dormia tranquilamente no sofá, sua respiração rítmica sob cobertor. Saí para a varanda, o ar fresco da noite mordendo minhas bochechas enquanto eu acendia um cigarro. Eu havia prometido parar, mas o conteúdo do livro me assombrava. Aquele misterioso X, fermentando como uma ferida invisível. Seriam eles os marionetistas que comandavam até o medo de Ortiz? Ou uma distração calculada para nos fazer perseguir sombras? Respirei profundamente, observando a fumaça se dissolver na escuridão. Um carro ficou parado suspeitamente abaixo, suas janelas escuras refletindo a luz da rua. Meu coração acelerou até que ele finalmente se afastou, desaparecendo no labirinto urbano. Talvez Lila tivesse razão, talvez eu estivesse vendo ameaças em todas as sombras, mas essa provação me ensinou uma certeza: a paz depende de um fio finíssimo. A mentira de Tara tinha incendiado nosso mundo, deixando Sadie ferida, eu desempregado, e nossa família destruída, com a confiança frágil como cristal. Ela quebrou primeiro, e a cura significava confrontar cada lasca afiada. Ela perseguiu poder, riqueza, o que Ortiz prometia, enquanto nós pagávamos o preço. Porém, dos destroços, descobri o que realmente importava: o batimento cardíaco de Sadie constante ao meu lado. O resto poderia desmoronar. Apaguei o cigarro e observei sua forma adormecida. Não estávamos completamente curados, mas sobrevivemos. Por enquanto, isso era o suficiente. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários.
E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!